Oi e bem-vindo para nosso programa In His Own Language, que é um programa baseado nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu nome é Jason. Meu nome é Daniel e queremos convidar vocês a participar conosco por meio do site inhisownlanguage.com e podem falar conosco através do chat room. Hoje vamos falar sobre o assunto do sacerdócio, o que é, por que precisamos e como pode abençoar sua vida, como tem abençoado nossa vida. Então, Jason, vamos falar. Vamos falar. Então, o sacerdócio é um assunto bem importante na igreja. Por quê? Nós vamos responder. O sacerdócio... Por que você pergunta? Pois agora vamos responder. O sacerdócio, literalmente, é o poder de Deus e a autoridade de agir em nome dele. Então, o sacerdócio, este poder é dado aos homens para que nós possamos agir em nome de Deus e fazer as coisas que ele deseja que nós façamos. E por esse poder que Deus criou a terra, que Ele criou os céus, e também podemos ver na história do homem, Deus tem dado uma porção desse poder para os homens. Os profetas na antiguidade tinham esse poder, e até mesmo Jesus Cristo, Ele tinha esse poder. E Ele deu esse poder, o sacerdócio, para os 12 apóstolos também. Então, essa autoridade foi importante para a igreja primitiva que foi fundada, que foi feita por Cristo. É verdade. E o sacerdócio, então, como falamos, é o poder de Deus. E como os profetas antigos também tiveram, o sacerdócio também o Cristo tinha. E ele tem. E ele fez os milagres com o sacerdócio. Isso foi o poder que ele usou para curar os doentes, abençoar os aflitos e até a história de Lázaro, quando ele levantou ele da morte e trouxe ele da morte de novo. Então, essas coisas foram feitas usando o sacerdócio, o poder de Deus. E como o Daniel explicou, este poder foi restaurado em nossos dias também. Alguns episódios atrás, nós explicamos sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo por meio do profeta Joseph Smith. Então, esse poder, Joseph Smith recebeu e ele passou para os líderes da igreja e agora todos os homens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias podem receber o sacerdócio e agir no nome de Deus. Então, como Jason estava falando, a igreja foi restaurada e também nessa autoridade. E hoje, então, a igreja é dirigida por Deus, mas através de um profeta que tem o sacerdócio. E então, é uma grande bênção ter esses líderes, o profeta e os 12 apóstolos em nossas vidas. E a semana passada, falamos que teria algo que nós chamamos de conferência geral. É verdade. Então, Jason, o que é isso? O que é a conferência geral? Bom, então a conferência geral é onde os líderes da igreja, o profeta, seus apóstolos e também os outros líderes da igreja, eles falam conosco cada 6 em 6 meses. Então, em abril e em outubro, nós ouvimos dos profetas e os apóstolos. E é uma oportunidade muito boa de ouvir deles, de ouvir as revelações, as instruções que eles têm para nos dar. E quais foram alguns de seus discursos ou assuntos favoritos, Daniel, sobre essa conferência? Um homem, o nome dele é Jeffrey R. Holland, ele falou sobre... ele falou sobre a fé, né? Sobre a fé. Sim, sobre a importância. Que bom que Jesus estava prestando atenção, pelo menos. Ele falou sobre a importância de acreditar. Que não é necessário que a gente tenha um conhecimento perfeito de tudo, mas vale muito que temos essa crença básica em Cristo, que temos fé nele, e assim, então, exercendo nossa fé, que podemos obter mais conhecimento e que podemos fazer as coisas que Deus quer que façamos. Eu gostei muito do discurso dele. Na verdade, ele é sempre um de meus favoritos. Ele dá um discurso com muito poder.
Mas também, um de meus favoritos foi do profeta mesmo, o profeta Thomas S. Monson. Ele explicou sobre a importância de obedecer, de obediência e obedecer os mandamentos de Deus. E sabe uma coisa, nós falamos sobre discurso como que for uma coisa, tipo, bem rígida, mas na verdade são bem legais para assistir. Eles às vezes brincam conosco, contam histórias que deixam mais pessoal. Então eu gostei muito do discurso de presidente, o profeta Monson. Thomas S. Monson, porque ele sempre fala de uma maneira que deixa você muito interessado no que ele tem que falar. E também tem uma notícia muito boa sobre o povo lá no Brasil. O que foi? Então, foi anunciado que o Rio de Janeiro vai ter um templo um dia. Eles vão construir um templo lá. E também um templo que estava sendo construído em Manaus foi completado e foi dedicado no ano de 2012. Então, a igreja no Brasil está crescendo e as pessoas, por meio do templo, estão recebendo muitas bênçãos. Mas eu acho que até agora não temos falado muito sobre os templos. E tem muito a ver com o sacerdócio, que é o assunto de hoje. Então, vamos falar um pouco sobre isso, os templos. Vamos. Então, o que acontece lá dentro do templo, Jason? Bom, então nós acreditamos na Igreja de Jesus Cristo que os templos literalmente são a casa do Senhor. Nós acreditamos que as igrejas e as capelas também são a casa de Deus, mas os templos são muito sagrados. E dentro dos templos, usando o poder do sacerdócio, nós fazemos convênios, ou seja, promessas com Deus que nós vamos obedecer aos seus mandamentos. E quando obedecermos, nós recebemos as bênçãos que Ele tem prometidos a nos dar. E todas essas promessas e convênios são feitos usando o poder do sacerdócio, que, mais uma vez, é aquele poder de Deus. Então, é uma bênção muito grande de poder visitar o templo, de poder entrar e fazer esses próprios convênios por si mesmo e receber aquelas bênçãos. Aquele espírito é muito forte lá, o Espírito de Deus, porque literalmente é a casa dele. Então, eu fico muito grato por ter o templo, por ter as bênçãos que vêm por meio do templo. Mas pensando nesse assunto de hoje, nossa, eu percebi que nada das bênçãos que recebi do templo seriam possíveis sem o sacerdócio. Então, o sacerdócio é extremamente importante para isso. É muito. E tem uma maneira que temos que receber o sacerdócio. Não só é uma coisa que podemos estudar ou frequentar a igreja por nossa vida inteira e depois só recebemos. Tem uma maneira certa de receber. E já explicamos um pouco sobre as regras de fé, mas Joseph Smith, o primeiro profeta da Igreja Restaurada, ele recebeu uma revelação de como nós devemos receber o sacerdócio. Ele fala o seguinte, na quinta regra de fé. Fala, cremos que o homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Quer explicar um pouco, Daniel, para nós o que realmente isso significa? Sim, então, fala que precisa ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição. Então, algo que é importante é que, primeiramente, para receber o sacerdócio, o homem precisa ser digno para receber o sacerdócio. Porque é um poder muito importante, um poder sagrado. Então, é assim que precisa precisa ser digno. Então, também fala que o sacerdócio é recebido pela imposição de mãos. Então, o que seria isso, né? Quando alguém que tem o sacerdócio coloca, então, as mãos assim na cabeça de uma pessoa, é assim que é dado esse sacerdócio, o poder. E até Jesus Cristo deixou esse exemplo perfeito por nós também. Quando ele estava aqui, ele explicou nas Escrituras como deve ser recebido. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Quer ler para nós? Sim, tá em Mateus 10, 1, que fala... E chamando os seus 12 discípulos, então aqui está falando de Cristo, que chamou os 12 discípulos,
deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Uma coisa que eu gosto muito desse escritor é que fala que Cristo, que claro que ele tinha esse poder, ele tem esse poder ainda, o sacerdócio, ele deu-lhes esse poder. Então, e esse poder, como fala depois nesse mesmo versículo, é usado para curar as enfermidades e abençoar as pessoas, né? Ajudá-los. E como fala que Cristo deu, também fala aqui na quinta regra de fé que um homem deve ser chamado por Deus e pela imposição de mãos por quem possua autoridade. Então, Cristo tinha, ele tem, ele passou para os apóstolos e ele deu, e isso é a mesma maneira que nós recebemos hoje. Sim, o sacerdócio foi dado para Joseph Smith e depois, até hoje, o sacerdócio tem sido dado assim. Mas estou vendo que tem alguém no chatroom que está falando da conferência geral, que gostou também. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos, seus sentimentos sobre a conferência, se assistiram também. Fala que gostou muito do discurso de Sister Dalton e de Robert D. Hales. É verdade, eu gostei muito daquele de Sister Dalton. Falou sobre a importância de ser um bom pai, não foi? Eu não me recordo. Foi bem no início da conferência, então estou esquecendo as... na verdade, então... por isso mesmo, mas estava bem no início da conferência, mas eu gostei muito desse discurso. Sim, e ela sempre fala muito bem. É verdade, e Robert D. Hales também falou sobre assuntos bem importantes e eu gostei muito daquele. Falou sobre na reunião do sacerdócio. É verdade. Ele falou assim, então, ele falou naquela assim. reunião. Então, obrigado por falando conosco. Pode falar conosco pelo resto do programa, se tiver uma coisa para falar. Obrigado mesmo. E, trocando de assunto também, nós queremos falar um pouco sobre por que nós precisamos o sacerdócio. Gostaríamos de ouvir de vocês em por que vocês acham que nós precisamos o sacerdócio. Mas, por você, Daniel, quais são algumas das razões que nós precisamos do sacerdócio? Lemos na Bíblia e no livro de Mormon, basicamente em todas as escrituras, que precisamos ser batizados, né? E até mesmo em Efésios, fala o seguinte, até mesmo já temos lido essa escritura no programa, mas vamos ler de novo. Em Efésios 4, 5, é bem rapidinho, fala: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então deve ter somente um batismo, mas vemos que tem muitas igrejas, tem várias maneiras de batizar. E até mesmo uma igreja pode batizar da mesma maneira que uma outra igreja batiza. Mas a coisa que falta às vezes é a autoridade. É o sacerdócio que é dado por Deus para o homem. Então, o sacerdócio é necessário para fazer essas ordenanças, esses convênios como o batismo. Sem o sacerdócio, botando alguém na água, falando algumas coisas, umas palavras, não valeria nada. Precisa ter essa autoridade. Mesmo como se já falou, né? Até pode fazer as orações certas, com as palavras certas, e mesmo sendo por imersão, sem essa autoridade de Deus, não vale nada. Não. Então, realmente é muito importante o sacerdócio. Mas não só as ordenanças que nós precisamos do sacerdócio. Claro, as ordenanças como o batismo, confirmação, né, de receber o dom do Espírito Santo, o sacerdócio é necessário. Mas também nós precisamos, para que nós possamos ser guiados. Né? Nós já falamos sobre a conferência geral, como os líderes da igreja recebem as revelações por nós, as instruções diretamente de Deus e depois passam para nós. Então, precisamos a orientação de Deus e por meio do sacerdócio podemos receber. Sim, eu penso em todas as bênçãos que tenho recebido por causa do sacerdócio, uma maneira de sentir conforto, de sentir mais saúde em nossa vida.
temos alguém no chat room falando conosco que fala que desde que tornou membro, veio muitos milagres que foram feitos através do poder do sacerdócio. E também para as pessoas que não são membros da igreja. Nossa, não precisa ser um membro da igreja para sentir as bênçãos que vêm por meio do sacerdócio. E queremos que vocês compartilhem conosco. Se tiver uma história, uma experiência bem legal sobre o sacerdócio, talvez uma bênção que vocês receberem, fala conosco. Nós vamos contar para todas as pessoas, se quiser compartilhar uma coisa assim. Também fala que a importância de receber essas bênçãos mesmo. Uma das outras razões que nós usamos o sacerdócio, como essa pessoa está falando, pode falar seu nome e a gente nem sabe quem você é. Sim, quem é? Mas uma das coisas que nós queremos falar sobre o sacerdócio, uma das bênçãos maiores sobre o sacerdócio é a oportunidade de abençoar as outras pessoas. Como Cristo usou seu sacerdócio para curar os doentes, abençoar e dar conforto para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Nós temos esse poder não para nós servir nós mesmos, mas para ajudar as outras. Até Daniel, você estava falando que até ontem teve essa oportunidade, não teve? Sim, uma moça que é minha amiga, ela me contou ontem que gostaria de receber uma bênção de conforto. Ela precisa tomar uma decisão hoje e ela não sabia qual rumo ela deveria seguir. Então, foi importante para ela receber essa orientação, esse conforto e paz que pode vir através de uma bênção. Então, eu tive a oportunidade para colocar minhas mãos acima da cabeça dela e então dar uma bênção por meio do sacerdócio para ela. E estou vendo que é Bruno de Sobral que está falando conosco. Bruno, é muito bom ter você conosco. Teve a oportunidade de conhecê-lo. Sim, conheço ele muito bem, né? Ele é um ótimo rapaz. Tá, Bruno, obrigado por falar conosco. Sabe uma coisa, também eu tive a oportunidade, na verdade eu já tive muitas, né? Mas uma de minhas favoritas e que é mais pessoal para mim, e na verdade, bem antes que eu estava saindo para a missão, minha mãe estava muito preocupada comigo. Eu era o primeiro filho de sair por 2 anos. E ela ficou nervosa e até ela tinha uma dor de cabeça muito grande. E ela pediu uma bênção para que ela pudesse sentir o melhor, não? Que a dor de cabeça pudesse sair. E eu e meu irmão, nós dávamos uma bênção para ela e era uma dor de cabeça muito grande. E quando que nós acabamos de dar a bênção, mesmo esse mesmo momento que a dor de cabeça saiu. Claro que não é por causa da gente, não? As bênçãos funcionam por meio de nossa fé e também de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu sei que as bênçãos realmente são uma grande bênção em nossas vidas. O sacerdócio, o que é? O sacerdócio, nossa, eu cresci numa casa e meu pai... Sim, cresci numa casa. Mas dentro de minha casa, meu pai, que morava comigo, ele tinha o sacerdócio. E então foi uma grande bênção. Antes da escola começar, ele nos dava uma bênção que poderíamos fazer bem na escola, que poderíamos enfrentar quaisquer dificuldades que teríamos naquele ano. E eu sei que eu fui abençoado na escola por causa disso. Então, eu sinto e tenho sentido o poder do sacerdócio, o amor de Deus que vem por meio do sacerdócio. E estávamos falando sobre o sacerdócio e as bênçãos que nós podemos dar para as outras pessoas, a bênção que, em geral, o sacerdócio é. Mas, Daniel, por que você acha que Deus queria dar o sacerdócio para a gente? Porque Ele não só pode abençoar todas as pessoas si mesmo. Claro que Ele poderia, mas eu acho que esta vida é um tempo que estamos aprendendo, que estamos crescendo.
Então, Com o certeza. Senhor, Ele nos dá a oportunidade para ajudar uns aos outros. E Deus então pode manifestar o amor dele, por meio dos atos dos filhos dele. E é assim, então, que pode funcionar isso. E é assim que podemos crescer juntos. Eu gostei muito daquela resposta. E, na verdade, eu nem pensei sobre isso, né? Eu só pensei naquela pergunta naquele momento, mas queria saber, não? Eu queria, pelo menos, talvez entender mais sobre por que o Senhor deu o sacerdócio para nós. Eu acho que é uma demonstração do amor que Ele tem. Ele quer que nós estejamos felizes, Ele quer que nós estejamos saudáveis. E essa é uma das maneiras que nós podemos sentir o amor dele. E ver também nossa fé crescendo. Sabe, requer muito fé de ter uma bênção que realmente vai funcionar. Mas quando nós recebemos uma bênção, veja a diferença que faz em nossas vidas, depois nós sentimos muito bem e aumenta a nossa fé. Eu acho que é uma grande maneira de aumentar a nossa fé no Senhor. Então, temos falado muito sobre o sacerdócio, temos falado várias vezes que é poder, né? Mas será que alguém que tem o sacerdócio pode fazer o mal com esse poder de Deus? Não, claro que não. Não tem uma maneira certa de usar. É um poder, mas é um poder para só fazer o bem, né? Sim. E até mesmo as escrituras explicam na maneira que pode ser usado o sacerdócio. Então, em Doutrina e Convênios 121, fala o seguinte: fala que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Então, sem retidão, o sacerdócio não funciona. O portador do sacerdócio precisa ser um homem digno que esteja fazendo essas coisas em retidão. E como nós já falamos, o sacerdócio não pode ser usado para o mal. E Cristo nem pode ser usado por si mesmo. Eu não posso colocar minhas mãos acima de minha própria cabeça e me dar uma bênção. Não. Eu posso dar para você, ou você pode dar para mim. Pode usar para servir as outras pessoas, nem pode usar para si mesmo. Sim. É uma coisa ou outra também para falar. E temos Takai, de Teresina, Piauí, que tá também assistindo ao nosso programa e queremos dizer oi para você, Takai. Queremos compartilhar Queremos convidar você a compartilhar uma experiência se tiver. Obrigado muito para as pessoas que estão falando conosco. E sabe uma coisa, eu só quero falar que realmente o sacerdócio é muito importante por mim e por minha família. Eu sei que realmente abençoou a gente muito. Esta vida é difícil, nós precisamos da ajuda do Senhor, precisamos aumentar nossa fé e passar por as dificuldades, e eu sei que o sacerdócio realmente faz uma grande diferença nisso. É o poder de Deus para nos ajudar, né? Sim, e quando eu amo saber que Deus tem um plano para nós, e que estamos aqui com um propósito, e que um dia temos a chance para voltar a viver com Ele. Mas esse plano só funciona através desse poder do sacerdócio. Precisamos desse poder para fazer as coisas, as ordenanças que Deus exige de nós para voltar a viver com Ele. Então, eu sou muito grato que vivemos num tempo do mundo que temos acesso a esse poder. É verdade. Então, infelizmente, nosso programa está acabando hoje. Queremos mais uma vez agradecer a todas as pessoas que falaram conosco por meio do chat. Chat. Ficou muito legal de ouvir de vocês e falar com vocês. Então, convidamos vocês a falar conosco todas as terças-feiras, esse mesmo horário. E compartilhe com seus amigos também. Sim, amamos vocês e até a próxima semana. Terça que vem. Tchau. Tchau.